Palmeiras 3, River Plate 1, e a única coisa que eu tenho para dizer é: precisava de todo esse sofrimento? Antes da gente ir para o vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem no canal e se inscreverem nos nossos outros dois canais que estão na descrição, o Sai Jogando Podcast e o Sai Jogando. Deixarem o like. Se aparecer para hypar, hypem, eu acho que ainda não, como não monetizou, não deve aparecer ainda. E peço também que compartilhem, né, o canal aqui sobre Palmeiras e só sobre Palmeiras é novo, então provavelmente você não está inscrito, então se inscreva e compartilhe o canal. Bora pro vídeo. Palmeiras é dominado no primeiro tempo pelo River, toma um gol bem no comecinho do jogo, numa jogada que passa muito pela escalação do Kelvin, que eu não sei se tinha 100% de condições, mas fez um jogo muito abaixo hoje. Eu acho que junto com o Evangelista, pelo menos no primeiro tempo, que fez um jogo ridículo, e o Everton mais uma vez mostrando por que merece críticas, né? O Kelvin foi muito mal no primeiro tempo, principalmente, mas também foi mal no segundo, né? E o gol passa muito por ele. O River Plate consegue não só o empate, mas consegue a moral do jogo, né? Então, ali naquele momento, no primeiro tempo, aliás, durante o primeiro tempo inteiro, a impressão que dava é que quem faria o próximo gol era o River Plate e não o Palmeiras. Um domínio total do River Plate, eu acho que até mais por mérito do Gallardo do que por demérito do Abel Ferreira, e isso é um pouco do porquê que eu vim aqui reclamar tanto na semana passada após a vitória na Argentina, né? Porque quando você tem a chance de virar a faca contra um time como o River Plate numa competição como a Libertadores, você não pode simplesmente abrir mão dessa chance. O Palmeiras teve tudo para golear no primeiro tempo, não podia ter abaixado as linhas no segundo tempo e chamado o River, colocado zagueiro e volante para chamar o River Plate, tomou o gol do 2-1 e veio para jogar em casa com o River precisando apenas de um gol para levar para os pênaltis. Bom, o River conseguiu tudo o que queria no comecinho do jogo, também pela escolha do Kelvin. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu falei desde do começo desse confronto, né, que eu não achava que tinha uma escolha certa entre Gia e Kelvin, mas sempre falei que preferia o Kelvin, e acho que para esse jogo, preferi o Gia, e para esse jogo fazia muito mais sentido o Gia, e eu vou explicar um pouco melhor por quê. Bom, o River Plate, então, ele povoa muito o meio de campo, joga num 4-5-1, e não só povoa o meio de campo, como coloca jogadores técnicos, como o Nacho, que vocês conhecem muito bem, jogou no Atlético Mineiro, e o Galopo, que vocês também conhecem bem, jogou no São Paulo. E além disso, tira o Enzo Pérez, que é um jogador com uma certa idade, né? Inclusive no segundo tempo jogou com um rasgo em cima do joelho. Mas um jogador que é bastante lento ainda, e eu, como eu comentei na prévia, né, era algo bem óbvio na prévia do primeiro jogo, por onde passava o jogo do Palmeiras, né, em cima dele, um jogador lento ainda que técnico, mas que não teria condições de combater Andréas, Evangelista, Flaco Lopes, Felipe Anderson, e foi assim que o Palmeiras construiu a grande vantagem técnica no primeiro jogo. Então nesse segundo jogo o Gallardo muda, tira o Enzo Pérez, que era o principal defeito do meio campo do River Plate, e coloca um time que vai jogar e vai marcar e consegue dominar o Palmeiras. Claro que não passa só por uma questão tática, acho que o gol no comecinho do jogo mexe com o mental do Palmeiras, que eu venho falando aqui já há algum tempo, é algo que o Palmeiras perdeu em comparação com o Palmeiras, o auge do Palmeiras do Abel, que foi ali em 2022, e mesmo antes, né, o Palmeiras foi conhecido pelo jargão de coach do Abel, né, o cabeça fria, coração quente. Perdeu isso, né? O Palmeiras estava sem esse controle mental já há algum tempo e mostrou isso de novo depois que tomou o gol. Palmeiras com muito chutão, o Everton, eu perdi as contas do tanto de posse que o Everton devolveu de graça para o River Plate no primeiro tempo, mesmo com jogadas óbvias, né, de passes óbvios, ali quando ele estava com a posse da bola, inclusive com as mãos, né? Ele devolvendo a bola muito pro River Plate. O Evangelista não conseguia acertar um passe simples, fazendo viradas de jogo desnecessárias, errando passes de 3 metros. O Kelvin perdido na marcação. O River Plate, inclusive, forçou todas as jogadas no primeiro tempo no lado direito do Palmeiras, em cima do Kelvin. Não sei se não tinha condições, mais uma vez, mas o River Plate claramente entendeu que seria por ali que chegaria o gol do Palmeiras, assim como chegou, né, e assim como quase chegou tantas outras vezes. Murilo também bastante
impreciso nas tomadas de decisões, errando muitos passes também. Acho que o Gomes, sendo o Gomes como sempre, né, um grande jogador. Vi gente reclamando do Piquerez, não achei uma partida ruim do Piquerez em relação ao restante do grupo. E aí a gente entra num outro ponto positivo do River Plate do Gallardo, que o Abel não conseguiu contrapor. Até acho que tinha algumas coisas um pouco óbvias para se fazer, mas é sempre perigoso, qualquer alteração que você faz num jogo como esse é perigoso, né? Mas ele simplesmente anular o Andréas Pereira. O Gallardo conseguiu, com a dobra do lateral esquerdo, né? O Acunha, que inclusive deu uma cabeçada no Emiliano Martinez, depois de empurrar o Vitor Roque, né, deveria ter sido expulso, depois comete o pênalti no final do jogo e é expulso. Uma dobra ali de volância e lateral, né, o River consegue simplesmente anular o Andréas Pereira. E como você poderia contrapor essa anulação do Andréas Pereira? Talvez justamente trocar ele com o Evangelista, deixar ele como 8 para fazer essa movimentação do meio de campo, uma vez que o Evangelista não estava tendo sucesso em transição, em passe, em praticamente nada, não jogou nada no primeiro tempo o Evangelista. Eu acho até que no segundo tempo ele continuou mal, ele melhorou taticamente, mas tecnicamente ele continuou muito mal. Então, se você voltasse o Andréas e colocasse o Evangelista para jogar um pouco mais pela direita, talvez isso confundisse a marcação do River Plate. O Abel não fez. Eu entendo não fazer, para ser bem sincero. É perigoso, né? Um jogo que estava muito físico pelo meio campo. Você colocar um cara como o Andréas, até pelo histórico dele, né, em Libertadores, a última que ele jogou, a gente sabe o que aconteceu. Aliás, acho que ele até jogou depois no outro ano um pouco acho que a fase de grupos ele jogou pelo Flamengo no outro ano, né? Então a penúltima Libertadores. Eu entendo não fazer essa troca, era algo que poderia ter sido feito para o Andréas conseguir jogar. Em um ponto do segundo tempo, um pouco antes do Andréas sair, o Abel troca ele um pouco com o Felipe Anderson, poucos minutos, mas ainda assim, já cansado, né, não tinha grandes condições de fazer muita coisa. Além disso, o Flaco Lopes faz um primeiro tempo mais apagado, mas passa muito pela marcação feita em cima dele, e o Vitor Roque faz um jogo físico impressionante, né? Bom, a gente vai então pro segundo tempo, né? O primeiro tempo é basicamente isso, né? Só resumindo, é um jogo físico e técnico no meio campo. O River consegue explorar muito bem essa linha de meio campo do Palmeiras, que é uma linha reta, né, entre Aníbal e Evangelista, né? Eles marcam quase que emparelhados no centro do campo, né? O campo vindo assim, o Andréas lá na frente, o Felipe Anderson do outro lado. Então você fica com essa sobra nas alas, né? Atrás, nas costas do Evangelista. Já expliquei isso em alguns vídeos em relação à saída de 3 com o Aníbal Moreno, como isso abre as costas dos laterais, né? Então o River conseguiu explorar muito bem isso, e anulando os jogadores que fizeram o jogo acontecer na Argentina, o Flaco Lopes e o Andréas Pereira. Então o Gallardo dá um nó no Abel Ferreira, com uma certa tranquilidade, e a gente vai para o segundo tempo esperando para ver o que o Abel faria. Acontece que ele não faz muita coisa, né? Até tuitei no intervalo que tinha poucas esperanças, né? Aquele momento, a impressão que dava era que o River estava mais próximo do segundo gol do que o Palmeiras, do primeiro. E o Abel, de fato, não faz muitas coisas ali do ponto de vista, né, de tática ou de mudança de jogador. Ele só ajusta o posicionamento em campo, e eu acho também muda um pouco a postura individual do time, né? Mas é verdade que os ajustes de posicionamento do Abel Ferreira já ajudam muito um time, né? E eu falei que passaria muito o jogo pela parte física do time do River Plate. Eles não tinham banco, então se o Enzo Fernandes, não sei agora, precisasse entrar, Enzo Pérez, né? Precisasse entrar, se fosse o Enzo Fernandes a gente tava fudido. Se ele precisasse entrar, o River Plate já perderia em ritmo, né, não ganharia, ainda que ele era um jogador descansado, e se precisasse entrar outros jogadores, perderiam tecnicamente, como foi o que aconteceu quando saiu o Nacho, né? Então, enfim, o River tem essa dificuldade que eu venho comentando desde a prévia do primeiro jogo. E foi o que aconteceu. O Palmeiras se ajustou para o segundo tempo, conseguiu anular e preencher os espaços em que o River estava atacando, e conforme prolongou o segundo tempo, foi começando a surgir os espaços do desespero um pouco do River, não antes do primeiro gol, né, mas depois que o Palmeiras consegue o empate, né, numa jogada aérea, que era, como eu falei, o caminho para o Palmeiras ganhar desse River, né, o Palmeiras consegue esse primeiro gol, e aí você começa a ter um River um pouco cada vez mais desesperado, né, um pouco desesperado logo no início, e isso vai se intensificando.
o Palmeiras começa a achar espaços, né? E aí quando a gente vê um 3-1 depois de um 2-1, quem não viu o jogo acha que foi tranquilo, mas a verdade é que não foi nada tranquilo. O gol do Vitor Roque passa mais uma vez por um erro de marcação da zaga do River Plate. Eles têm muita dificuldade com o jogo aéreo. Eu me pergunto um pouco por que o Palmeiras não conseguiu explorar mais a jogada aérea. No Palmeiras até outro dia a gente chamava do time do chuveirinho, né? E parece que desaprendeu. Era o jogo para isso, né? A gente reclama tanto de algumas coisas, quando chega a hora de fazer determinadas coisas não se faz. E hoje, principalmente, né, com o River ocupando tanto o meio-campo, era o caso, inclusive, de você aproveitar o Flaco Lopes mais dentro da área, recuando um pouco o Andrés para dar esse cruzamento de longe, né? Então, no primeiro bom cruzamento do Palmeiras, o Vitor Roque consegue fazer o gol. É claro que a gente já tinha tido outras chances, assim como o River também tinha tido outras chances. E aí, o River começa a se abrir, e como eu falei, com menos técnica nesse meio de campo, uma vez que o Galopo cansado, né, correu pra cacete atrás do Flaco Lopes. Os jogadores que entram não são tão bons e nem tão físicos como os que estavam. E o River começa a perder o embate no meio campo. E aí o Palmeiras começa a controlar cada vez mais o jogo. E eu diria que, se não fosse por conta da arbitragem abjeta desse senhor, esse grandíssimo filho de uma puta que é esse árbitro ridículo, que não poderia estar apitando futebol nesse nível, é um grande de um merda esse árbitro, certo? É um idiota, um lixo, certo? Um sem caráter, eu não sei nem mais o que falar desse bosta, que apitou inclusive a volta de Palmeiras e Boca Juniors. Você sabe muito bem qual o nível desse idiota, né? E, inclusive, além de idiota, ele é burro, porque ele conseguiu ser ruim até pro River Plate, que não tinha o direito de reclamar com ele no final do jogo, né? Ele deixou a bola correr inúmeras faltas claras pro Palmeiras em prol do River Plate, né? Os caras tiveram a pachorra de reclamar com ele no final do jogo. Merecia apanhar dos argentinos, adoraria ter visto ele apanhando dos argentinos, essa é a verdade. Mas, apesar desse cara, né, eu acho que se não fosse esse grandíssimo idiota, o Palmeiras teria conseguido muito antes reverter o jogo nesse segundo tempo, porque o Palmeiras logo tomou a frente do jogo, né? Então, se a gente for comparar, o Abel ganha 2 tempos e o Gallardo ganha 2 tempos, o que mostra por que eu estava tão irritado aqui na semana passada. Justamente porque eu conheço Libertadores, né? Eu assisto Libertadores desde que eu aprendi a falar, né? Então eu sei como é o Libertadores. Eu só vi o Palmeiras se fuder na Libertadores a minha vida inteira, certo? Porque eu não sou velho o suficiente para ter assistido com consciência 99, mas assisti muito do Palmeiras se ferrando em Libertadores. Então eu sei que se você tem a oportunidade de matar um jogo na ida, você tem que matar. Você não pode se dar ao luxo de descansar no segundo tempo de Libertadores. Não se pode fazer isso. Claro que passa também pela boa estratégia do Gallardo no segundo tempo lá, mas passa muito pelo Palmeiras abdicar de jogar no segundo tempo no Monumental. Teve muita gente que veio reclamar, não só comigo, com um monte de colega que falou mal desse primeiro jogo, né? Ah, vocês não sabem o que é Libertadores, ganhar na Argentina é difícil. Gente, o Palmeiras está hoje em outro nível. Se tem um time que não sente jogar fora de casa, independente de onde seja, é o Palmeiras do Abel. E ter chegado a esse ponto é o que faz que a gente cobre desse time de forma exacerbada até. Porque é um time que se colocou nesse lugar. É um time que não sente jogar na Argentina, não sente jogar no Uruguai. E é claro que isso não é só o Abel, né? A gente lembra o jogo contra o Peñarol, lá no Uruguai, o 3-2, o jogo que o Felipe Melo deu tapa na cara de uruguaio, né? Então o Palmeiras não é de hoje que sabe jogar fora de casa em Libertadores. O Palmeiras é um time que não sente altitude, né? Então a gente pode sim cobrar desse time. Não é porque o Corinthians se caga toda vez que pisa pra fora do Brasil que a gente não pode cobrar o Corinthians. Não é porque o Flamengo tem dado vexame na Libertadores jogo após jogo que a gente não pode cobrar o Palmeiras. A gente não pode olhar para o Palmeiras com o viés dos outros times. O Palmeiras é um time que se colocou como papão fora de casa na Libertadores. E isso desde antes do Abel, mas se intensificou com o Abel Ferreira. E é por isso que a gente cobra o Palmeiras para jogar bem e virar a faca em jogos como o do primeiro jogo da Libertadores. E contra a LDU, se passar,
né? Não vamos poder reclamar de altitude. O Palmeiras sabe jogar na altitude. O Flaco fica 10 vezes melhor na altitude. É um time que não sente, né? Então, tudo bem. Não, tudo bem o cacete. Tem que ganhar da LDU lá e em casa. É um time fraquíssimo. E até por isso eu acho que quem vai passar é o São Paulo. Porque eu acho que se o São Paulo tiver um mental razoável, colocar a bola no chão e jogar, mesmo com a pouca qualidade que tem, São Paulo consegue ganhar dessa LDU, né? Então, independente de quem for, e aí, claro, clássico, as coisas ficam muito diferentes, a análise tem que ser outra, né? Mas se passar a LDU, o Palmeiras tem toda a chance de estar na final, ganhando, inclusive, na altitude. Não, porque é o Palmeiras. Se fosse o Flamengo, como foi o São Paulo, eu poderia vir aqui e falar, olha, não é tão fácil. Mas não é, é o Palmeiras. O Palmeiras sabe jogar na altitude. É um time diferente hoje. É um time em outro patamar de performance em Libertadores, certo? Inclusive em relação ao Flamengo. A gente viu o Flamengo nos últimos anos caindo para Bolívar, para Olímpia. O Palmeiras não faz esses vexames. Pelo menos o Palmeiras do Abel não faz. E lá atrás, quando fazia, não é porque era um vexame, era um time que de fato batia de frente com o Cerro Porteño. Hoje o Palmeiras não é mais isso. O Palmeiras com times muito fracos conseguia jogar duro contra qualquer time. Isso lá atrás. Hoje com um time um pouquinho melhor, né? Hoje não, né? Ontem, ali 2021, 2020, 2022, com um time um pouco melhor, batia de 3-0 no River Plate, fora de casa. E hoje com um time muito melhor, eu preciso cobrar muito mais esse time. Eu preciso cobrar que o 2-1 no Monumental é pouco. Pro jogo como foi. Hoje foi pouco? Não, porque o River Plate fez um jogo muito bom. E mesmo que fosse 1-1, eu estaria satisfeito com o jogo. Porque eu não sou resultadista, eu analiso performance. E hoje o jogo passou muito pela qualidade da estratégia do Gallardo, certo? E prevendo que seria assim, eu fiquei puto semana passada. Eu acho que eu nem vou hoje pro soft score, porque tem muito pouco pra gente olhar. Vai ilustrar muito pouco do jogo, né? O River Plate basicamente colocou todo mundo no meio de campo, fez uma linha de 4 atrás e um jogador lá na frente para fazer o gol. Fez o gol na cobrança de falta. O Palmeiras jogou disposto em campo da mesma forma como jogou na Argentina, mas não conseguiu aproveitar porque não tinha espaços com o River Plate. Acho que não preciso ir pro soft score pra gente ver isso hoje. É um jogo bastante claro, né? Um jogo bem de xadrez. Eu só queria comentar um pouquinho antes de terminar o vídeo, a escolha pelo Kelvin. Eu comentei desde o primeiro jogo que eu iria com o Giai lá, né? Não sei se iria aqui, né? Falando do confronto como um todo, mas eu iria com o Giai lá, justamente porque o River é um time que gosta de jogar pelo meio de campo, usa 4 defensores, né? Os 2 laterais são bem defensivos, então você não tem muito espaço nas laterais, e jogando com o Giai, você tem a possibilidade de fazer a saída de 3 com ele, subir o Aníbal Moreno e preencher melhor o meio de campo. Uma vez que o Kelvin estava supostamente machucado, eu até falei, eu iria com o Giai, acho que era até melhor ir com o Giai, fiz até uma enquete aqui no canal. E por quê? Pelo mesmo motivo, ainda mais num jogo de hoje em que o River iria povoar ainda mais o meio de campo com jogadores ainda mais físicos e técnicos, fazia cada vez mais sentido, ainda mais com o resultado ao nosso favor, de você jogar com o Giai. E isso não é deixar o time mais defensivo, isso é você contrapor a estratégia clara do River, que era povoar o meio de campo. Então você coloca o Giai que está 100%, você faz a saída de 3 com ele, sobe o Aníbal Moreno e joga com o Andrés um pouquinho mais recuado, certo? Porque você tem controle de jogo pelo meio de campo, você consegue, no mínimo, anular o meio de campo do River Plate. E aí, né, a minha pergunta é, o que a gente ganhou com a escalação do Kelvin? Mais uma vez, eu não sei se ele estava 100%, mas vou considerar que estava, porque se ele não estivesse, faria menos sentido ainda você colocar o Kelvin. Mas o que a gente ganhou? Porque ofensivamente não ganhamos nada. Porque o River Plate povoando o meio de campo sem porque uma coisa que quem acompanha o canal sabe, 4-4-2 te dificulta a marcação pelas laterais. Ou o 3-5-2, né, mais ou menos. Aqui, bom, até foi, né, mas o 3-5-2 pode te dar um pouco mais de liberdade pelas laterais, no tipo de jogo que o Palmeiras faz, porque você vai ter as costas do lateral para explorar, e foi mais ou menos assim que o Palmeiras conseguiu botar o Kelvin para jogar no primeiro tempo. Agora, num 4-5-1, com laterais defensivos, que são Montiel e Acunha, você não vai ter oportunidade de atacar pelas laterais. Você vai ter muita pouca oportunidade. No máximo você vai ficar no 1 contra 1. E um lateral no 1 contra 1 não consegue grandes coisas, né? Você pode até falar, bom, mas o Kelvin quase conseguiu o segundo amarelo contra o Acunha no 1 contra 1. Mas é o Acunha, no final do jogo, né? Então, acontece.
Agora, de forma geral, o que a gente ganhou com o Kelvin ofensivamente? Se justificou a escolha dele? E aqui eu não estou criticando o Abel, estou fazendo uma reflexão para a gente pensar os próximos jogos. Eu venho falando aqui que Giai e Kelvin são complementares. E para mim era muito claro, falando que eu não, querendo dizer que não tem um titular. Né? Então, por que eu estou falando de tudo isso? Porque hoje era um jogo exemplar para que você usasse como titular o Giai e não o Kelvin. Né? A característica do Giai entregaria mais jogo ao Palmeiras hoje. E aí, por que eu estou mais uma vez falando isso? Porque o gol passa por ali. Por que passa por ali? Porque, se você falar, né, que a falta foi feita pelo Gomes. Bom, o Gomes, ele vai jogar fora da área, na posição de um lateral, justamente porque o Kelvin estava atacando espaços no ataque. E aí você tem que fazer a cobertura com o Gomes, pelo aquilo que eu expliquei, né? Uma vez que você faz a saída de 3 com o Aníbal Moreno, o Evangelista fica vendido no meio de campo, porque ele não pode cobrir ao mesmo tempo o Piquerez e o Kelvin. E muitas vezes ele precisa dar combate no meio de campo, principalmente num jogo como o de hoje. E aí quem tem que fazer essa cobertura é o Gomes. E aí o Gomes vai jogar fora da área que ele joga, fora de onde ele se sente confortável. Em velocidade, erra o carrinho e faz a falta. O Kelvin não chega a tempo, né, para ajudar na marcação. Se ele chegasse a tempo, o Gomes não precisaria ter feito a falta, dobrando a marcação e esperando, tendo calma. Aí na cobrança de falta, o Kelvin larga o marcador e o Palmeiras toma gol de uma falta em que o Kelvin não estava marcando no lugar dele e o que o Kelvin não marcou o artilheiro do River Plate. Né? Então isso mostra que defensivamente a gente só tinha a perder com o Kelvin. Eu já falei isso antes. Né, mas o jogo mostrou isso. Depois do gol, o River continuou forçando jogadas pela direita, porque sabia que ali era o ponto mais negativo defensivo do Palmeiras. O Piquerez sabe atacar e defender muito bem. Agora, na direita, o Gomes tendo que fazer cobertura o tempo inteiro ia cansar. E se você tira o Gomes da área, você perde a referência defensiva do time. E aí o atacante deles tinha muito mais capacidade para atacar os espaços. Né? Então, eu não tô aqui, mais uma vez, criticando a escolha do Kelvin, né? Não tô criticando o Abel pelo que fez no jogo, nada disso. Estou querendo refletir sobre Kelvin e Giai, que eu acho que hoje talvez seja o ponto mais forte de elenco do Palmeiras, né? Não sei se o Palmeiras tem outro lugar do elenco, uma substituição tão interessante, complementar no mesmo nível, ainda que em lugares diferentes do campo, né? O Kelvin mais ofensivo, o Giai mais defensivo. E por que não usar essa formulação de elenco? Era um jogo pro Giai hoje, o jogo mostrou isso. E o jogo, não é que hoje se mostrou assim, né, depois do jogo. O segundo tempo no Monumental se mostrou assim. O Kelvin foi muito mal quando o Palmeiras precisou defender lá na Argentina. Então para mim era muito claro que Giai era o lateral direito para esse jogo, era a única coisa que eu faria diferente do Abel Ferreira. Né, e isso, mais uma vez, não é uma crítica, é só uma reflexão para que a gente possa pensar a posição durante o resto do Campeonato Brasileiro e nos próximos confrontos. E já adianto, se for jogar contra LDU fora de casa, na altitude, ou São Paulo fora de casa, o jogador para lateral direita se chama Giai, um jogador defensivo que dá consistência defensiva para o time e mais liberdade para atacar sem sofrer na transição, certo? Então já adianto isso também para os próximos jogos. Bom, é isso, né? Agora a gente comemorar a classificação, zicar São Paulo e Flamengo amanhã, né? Imagina que tesão que seria um cenário com LDU e Estudiantes, né? É claro que nada disso garantiria o título, o Palmeiras teria que jogar contra a LDU, teria que jogar uma final contra Estudiantes ou Racing, mas ao meu ver são jogos muito mais simples do que jogar clássicos regionais, né? Às vezes eu prefiro jogar contra o melhor River, né, assim como foi em 2021, do que pegar o pior Corinthians, o pior São Paulo, o pior Flamengo, porque a gente sabe que confrontos nacionais em competições internacionais, em Copas de forma geral, tendem a se igualar, né, uma vez que os treinadores se conhecem muito bem, os jogadores se conhecem muito bem, então não vou negar que vou torcer muito para LDU e Estudiantes amanhã. Acho o mais provável que passem São Paulo e Flamengo, para ser bem sincero, né? Eu acho que só não passam se não tiverem mental para isso. Bom, vejo vocês então no fim de semana no pós-jogo do Palmeiras e terça-feira na live do Sai Jogando Podcast. É isso, muito boa noite a todos e até lá.